Olá pessoal, é uma alegria muito grande recebê-los aqui na minha casa para juntos compartilharmos da palavra do Senhor. A palavra de Deus enche o nosso coração, nos ensina, nos exorta, é o nosso manual de instruções. Eu gostaria de compartilhar com vocês os 2 primeiros versículos do capítulo 12 do livro de Romanos, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses 2 versículos que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, aos romanos, eles falam profundamente ao meu coração. Eu gostaria de desafiar você que está me assistindo agora. Não vos conformeis com este século, diz a respeito de não entrarmos na forma deste século. Muitas pessoas às vezes falam assim, mas o mundo entrou na igreja, porque agora na igreja tem bateria, na igreja agora tem danças, na igreja tem, agora tocam berimbau na igreja, que absurdo, tocam tambores, isso é um mundanismo, o mundo entrando na igreja. Não, definitivamente não é isso, que é nós nos conformarmos a este século. Todos os instrumentos, se você ler ali no Salmo 150, você vai descobrir que todos os instrumentos que existiam na época que aquele salmo foi escrito, todos eles foram listados e convocados a exaltar o nome do Senhor. O diabo não tem nada, ele não pode dar nada de bom de si mesmo, não pode produzir nada de bom. E os instrumentos existem para a exaltação do nome do Senhor. A dança também existe para exaltação, para apresentarmos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, nós temos que nos preocupar com a maneira que pensamos, a nossa mentalidade. Será que nós pensamos conformados a este século? Eu tenho percebido que muitas vezes determinados padrões seculares têm tomado conta do nosso pensamento. Por exemplo, fulano tem um grande ministério. Como você sabe que fulano tem um grande ministério? Porque ele reúne muitas pessoas, grandes multidões, porque ele é famoso, ele é conhecido. O culto à celebridade tem entrado nas nossas igrejas. Eu fico percebendo assim que às vezes as pessoas me abordam, e algumas pessoas me abordam, você é Helena do Diante do Trono. E eles falam comigo como se eu fosse uma pessoa incomum, ou mais espiritual. Isso não é verdade. Eu sou uma pessoa comum, com meus limites, com minha busca, com os meus desafios. Eu sou exatamente como você é. Sou feita do mesmo material. Então por que as pessoas às vezes olham a gente de uma maneira diferente, como se nós fôssemos mais elevados, mais espirituais? É porque elas se conformaram a um padrão mundano de pensamento. Quando a gente vê os artistas na televisão, a gente tem uma tendência a pensar que eles são mais felizes, mais bonitos, mais ricos, mais bem-sucedidos. Nem sempre isso é verdade. Eles são seres humanos exatamente como eu e você. Então o culto à celebridade, muitas vezes, tem tomado a nossa maneira de pensar. Isso é apenas um pequeno exemplo. Outras coisas têm acontecido. O orgulho, a competição. Não, eu tenho que ter mais do que fulano, porque fulano também tem, eu também tenho que ter. Se fulano compra um carro de determinada marca, eu também tenho que comprar, porque isso é que é sucesso, isso é que é ser bem-sucedido. Não é verdade. Nosso querido pastor Márcio diz algo que eu gosto muito. Ele diz que prosperidade é a ausência de necessidade. Você tem para suprir as suas necessidades e para abençoar alguém que esteja precisando. Isso é prosperidade. E não uma competição desenfreada. A competição desenfreada vem de um padrão de pensamento mundano, secular. E o apóstolo Paulo nos adverte.
Não vos conformeis com este século. Não adotem a forma de pensamento desse século, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes, você pensa, mas a vontade de Deus não está sendo boa. A vontade de Deus não está sendo perfeita. Não está sendo agradável. A vontade de Deus, meu querido, minha querida, sempre é boa, perfeita e agradável. E se você não está sentindo que isso está rompendo sobre a sua vida, talvez é porque você está entrando na forma do mundo, conformando os seus pensamentos aos pensamentos do mundo, que propagam que você merece ser feliz, haja o que houver, custe o que custar. Não é bem assim que a palavra diz, né? A palavra de Deus diz, se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Se demandarem contigo e te pedirem a túnica, dê também a capa. Se te baterem na face, dê também a outra. Se você tem a sua mente forjada pela palavra de Deus, adequada à palavra de Deus, certamente você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas se você entrar na forma deste século, que diz que você pode passar por cima do outro, que você tem que revidar quando alguém te fizer alguma coisa que seja ruim, que você tem que se vingar, que você não tem que se calar, que você tem que protestar, reivindicar os seus direitos, que você tem que mentir, uma mentirinha não faz mal para ninguém, que você tem que caluniar para às vezes se defender de alguma coisa, que você tem que jogar a culpa nas costas do outro para tirar a atenção de você. E tantas outras coisinhas, né? Que você pode abrir concessões que, não é tão rígido assim, não vamos ser fanáticos. Isso é um padrão de pensamento secular, mundano, e que te impede de experimentar a boa, perfeita e agradável. No último CD e DVD, Tua Visão, eu cantei essa mensagem junto com a Robertinha, uma aluna do CTMDT. Nós proclamamos ali, toma-me pela mão, guia-me em teu caminho, Senhor. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Só o Senhor tem caminhos de vida para mim e para você. E para que nós experimentemos essa vontade dele perfeita, agradável, nós temos que ter a nossa mente e os nossos pés fortalecidos na palavra de Deus e nas instruções que ele tem para nós. Amém? Eu quero deixar essa palavra como encorajamento ao seu coração, que você atraia para você a vontade de Deus, que é completa, que é perfeita, que é boa, que é justa, que é agradável. Mas para isso tem um pré-requisito. Não vos conformeis com este século. Não entre na forma de pensamento mundano, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente e que você receba, onde você está, uma mente, um renovo na sua mente. Que a sua mente agora seja liberada para compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sim. Mas que para que você possa alcançá-la, você não pode, não deve conformar o seu padrão de pensamento a este século, a este mundo mau. Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês para nós refletirmos juntos sobre a palavra de Deus. Até a próxima.